Em 2022, num certo dia, eu estava dentro do plenário da Câmara dos Deputados, num bate-papo amistoso. Eu, o capitão Alberto Neto, o deputado Sanderson, ambos do PL, o deputado Vicentinho, que é do PT, e o Ricardo Silva, que também é do PSD, também de esquerda. Todos pessoas incríveis, muito amigos meus. E tinha um amigo nosso que era líder do PDT à época. E aí ele brincou comigo quando eu falei que Lula tinha uma sanha comunista. Ele falou que quem fala que Lula tem sanha comunista não entende nada de política. E aí, quando você vê uma matéria até da própria Globo dizendo que o Lula afirmou que tem orgulho quando é chamado de comunista. Estava errado nessa história e que não sabe nada de política. Você tem que aprender uma coisa. A verdade, ela pode até demorar um pouquinho, mas ela sempre aparece. E é sobre isso e um monte de outras coisas que a gente vai falar nesse editorial com você. Então, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e a gente vai falar um pouco de política e de Lula orgulhoso de ser comunista, dentre outras coisas que farão parte desse editorial. Bora lá? Só não esquece, tem que se inscrever, curtir, compartilhar, senão o YouTube não vai entender a relevância do nosso trabalho. Então, dá uma força pra gente, é sempre importante. Bora começar aqui, pessoal. Matéria do G1. Após relativizar o conceito de democracia, Lula diz que gosta da democracia e que não se ofende em ser chamado de comunista. Peraí. Lá no Foro de São Paulo, que todo mundo falava que era uma mentira, que não existia. O Lula disse que não se ofende e sente até orgulho de ser chamado de comunista. Alguém já falou que você é imbecil de acreditar no comunismo? Alguém já falou que você era um ridículo, um bobo, por falar que Lula é comunista? Pois é. Quem que estava errado nessa história? Acho que a prova já começa a vir daí. E é impagável. Eu escolhi a dedo. Vocês sabem que eu sempre cito as fontes. Mas essa matéria ser do G1 é impagável. Tanto não tem preço que eu vou até aparecer minha carinha aqui, minha carinha gorda, olhando para vocês e lendo isso aqui. De tão bom que é esfregar na cara daqueles que falavam Lula é um democrata. Pois é. Tem até gente da Globo chamando Lula de estelionatário eleitoral. E você vai entender o porquê aqui. Então, título. Após relativizar o conceito de democracia relativa, Lula diz que gosta de democracia e que não se ofende em ser chamado de comunista. Em encontro do Foro de São Paulo, aquele que eles falavam que não existia, presidente disse que pessoas alinhadas à esquerda sofrem ataques pejorativos. Será por quê, né? Mais cedo, questionado sobre o governo da Venezuela, Lula afirmou que democracia é um conceito relativo. Pois é. Você vai ouvir uma fala aqui da Globo News, um militante de esquerda. E eu tenho certeza que você vai concordar com ele. Calma que eu vou mostrar para você, mas até lá a gente vai ler essa matéria aqui. Aqui tem uma foto do Lula com a Gleisi Hoffmann, com a galera do Partido Comunista do Brasil. E aqui tem um trecho aqui que o Lula disse o seguinte: a gente gosta de democracia. A gente gosta de tem gente protestando contra a gente. A gente gosta quando tem greve contra a gente. A gente gosta quando negocia. Nada disso é contra a democracia. O problema é mandar prender essa turma, né? O problema é quando alguém protesta contra vocês, o problema é que quando alguém questiona, aí vai pra cadeia. É assim que funciona lá na democracia relativa, narrativa da Venezuela. É assim que funciona. E em mais um trecho, ele fala assim, ó: vocês sabem quantas vezes nós fomos acusados? Vocês sabem quanta difamação e quantos ataques pejorativos se fazem contra a esquerda na América do Sul? Por que será? Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se fôssemos terroristas. É verdade.
quando se alinha com Venezuela, quando se alinha com Nicarágua, com Cuba, até os Estados Unidos, a ONU, a União Europeia trata como terrorista. Mas, para aqueles que diziam que Lula nunca teve um pezinho sequer no comunismo, eis a fala que a Globo traz para você. Eles nos acusam de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se chamassem de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. Orgulho de ser comunista. Esse é o fato. O Brasil hoje tem um governo que tem orgulho de ser comunista. E isso aqui não é teoria da conspiração, isso não é viagem na batatinha, na maionese, isso não é ser um leigo político, um anencéfalo político, como a esquerda tenta mentir para vocês dizendo que é assim. Está escancarada a prova aqui. A Globo disse isso. Aqui, ó, eu sempre cito a fonte, é a Globo. A Bárbara, do Te Atualizei, trouxe aqui o trecho do vídeo. Se você tá duvidando da Globo, porque é normal você duvidar da Globo, que tal você ouvir? Você, meu caro esquerdista, você, meu amigo, que sempre diz que quem fala que Lula tem sanha comunista não entende nada de política, que tal ouvir o pequeno trecho do seu presidente? Se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. Aí, meu amigo, a interpretação é sua. Se você quiser viver naquele mundo imaginário que ainda acha que o termo democracia é um termo relativo e que a Venezuela é democracia, vá bem. Vou te dar um exemplo. Vai para o Foro de São Paulo. Aí você vai ver a matéria do Metrópolis, que foi escrita pelo Guilherme Amado, tá? Então, fonte da matéria, Guilherme Amado. Não me acuse de fake news, só estou reverberando o que ele disse. A loja do Foro de São Paulo vende bottoms de Stalin, assassino, carniceiro, Fidel Castro, não é diferente, e Hugo Chávez. Cada bottom é vendido por R$4 na loja da Folha de São Paulo. Evento conta com presença de Lula nessa quinta-feira. Pois é, olha lá os bottoms à venda, caneca do Stalin, Lenin, Marx, Hugo Chávez, Maduro. Olha que coisa mais linda. Pois é. Aí agora está na hora de você cair na realidade e ver que sim, eles são. Que sim, eles sentem orgulho de serem chamados de comunista. E aí, vamos de novo para a Globo, tá? Você tem que entender que a Globo defendeu a bandeira de que era pela democracia. Mas escuta o que a própria Globo agora diz. Pena que não sustenta o que diz até o final. Vou carregar aqui, pessoal. Vamos lá. Que um estelionato. A declaração do Lula nada mais é do que um estelionato eleitoral. Por que estelionato eleitoral? Porque na eleição de 2022 discutiu-se muito pouco as propostas. Discutiu-se basicamente democracia.
E o Lula era o candidato que representava a esperança de redemocratização, da normalidade democrática do país. Muita gente que xingava Lula de ladrão votou no Lula por conta da democracia. Muita gente que não gosta do PT, acha o PT um partido ruim, votou no Lula por conta da democracia. Muita gente que detesta Lula, PT e esquerda, votou no Lula nessa eleição porque do outro lado estava alguém muito parecido com Maduro, alguém que relativizava a democracia. Durante a campanha eleitoral, a maior reclamação do Lula e do PT foi o que eles chamavam de falsa equivalência. Né? Não pode colocar o Lula equivaler com o Bolsonaro, porque o Lula está no campo democrático, o Bolsonaro não está. Pois bem, vamos deixar muito claro aqui. Caso esse vídeo chegue a alguém de esquerda que se sinta ofendido, eu não sei o nome desse repórter da Globo, eu não sou de assistir a Globo, mas vem cá, ele chama o Lula de estelionatário, na cara dura. Imagina se fosse o Pavinato falando isso, que Lula é um estelionatário. Pois é, eu cito a fonte, é a Globo News e eu tô colocando aqui, tô fazendo uma denúncia. Chamou o Lula de estelionatário. Que coisa complicada. Diz que Lula não apresentou proposta nenhuma, não tinha nada e até agora não tem. Não tinha e não tem. Mas a grande questão aqui que nós temos que analisar é que ele disse que era pela democracia e agora a democracia é relativa? E o Felipe Neto vai se manifestar sobre essa fala dele? E o pessoal que apoiou o Lula aí, que disse que era pela democracia, cadê aqueles que assinaram a carta pela democracia? Senhor Amoedo, João Amoedo, do Partido Novo, um dos partidos que eu mais respeito, e o João Amoedo, que muito me decepcionou ao dizer que Lula era melhor do que Bolsonaro e ela pela democracia. A democracia é relativa, tá, Amoedo? E agora, se você não se importa em viver num regime comunista, porque Lula tem orgulho do comunismo. Vai desmentir o que eu disse agora? Com as falas e com a vista que eu coloquei aí? E qual é um dos pontos chaves do comunismo? Do regime ditatorial de Maduro, Nicarágua, Venezuela?